Quem escreve a história de um país? Muitos são os ficcionistas, cronistas e historiadores. Cada um deles cria sua própria narrativa sobre a realidade brasileira. E é para falar desse assunto, a reportagem histórica, que está aqui com a gente o escritor e jornalista Thales Guaraci. Querido, bem-vindo. Primeiro, a gente tem que deixar o espectador já ciente de que você é o culpado de eu ser escritor, né? Um dos culpados. Pode né? botar a culpa. O principal dos culpados, né? O mordomo e você. Porque você foi meu primeiro editor, né? O cara que decidiu publicar meu primeiro livro. Mas, além de editor e jornalista e fazer um bando de coisas, a gente vai passar por todas elas, você também é escritor. Aliás, o principal é ser escritor. E eu sei que você tem um interesse enorme em história, desde sempre. Mas é curioso porque a gente diz que o brasileiro não tem memória. O brasileiro tem história, mas não tem memória. Ou seja, qual a importância do brasileiro conhecer a sua própria história? O que falta para isso? Primeiro, a gente aprende pouco história nas escolas. A história do Brasil é muito mal contada. A gente sempre empurra para baixo do tapete aquelas coisas feias da nossa história. A história do Brasil é muito violenta, cheia de conflitos. E a gente se acostumou a pensar no Brasil como o país cordial, do carnaval, do samba, do futebol, essa coisa bacana. E é por isso também que a gente não entende, eu acho, muitos dos problemas que nós temos hoje, que vêm do passado, e também tem dificuldade de encontrar soluções para o nosso futuro. Então, acho que a importância desse revisionismo histórico que nós estamos fazendo agora é entender melhor a nossa infância, né? Quando a gente não entende nossos problemas, o que a gente faz, né? Vai no psicólogo estudar a infância. Então, acho que muitos dos nossos problemas estão na infância. E aí você propõe, então, uma abordagem diferente do que os livros de história. Que abordagem seria essa? Na verdade, o que eu faço, nesse caso, como jornalista, é uma investigação sobre o que aconteceu de verdade. A gente vai buscar nos documentos, nas testemunhas, realmente a história verdadeira. Os livros de história, eles escamoteiam, deixam de lado algumas coisas que são importantes para a gente entender o que aconteceu. Por exemplo? Por exemplo, você sabe que o Brasil durante 60 anos foi espanhol, né? Portugal chegou a pertencer à Espanha durante 6 décadas. Então, a historiografia portuguesa e espanhola acabou deixando de lado um pouco essa fase. O espanhol porque perdeu para o português, e o português porque ficou dominado pela Espanha. Exatamente. Então, isso foi deixado para lá. A história do massacre dos índios, quando em 200 anos, desde que Cabral apareceu aqui no Brasil, havia 4 milhões de índios até o lugar andino ali, né, a Cordilheira dos Andes. Em 200 anos, havia 2 milhões de índios, quer dizer, um morticínio que acabou com uma população equivalente de Portugal e da Espanha juntas. Então você sabe que se a gente começa a rever a história... Vê que tem muito sangue. Vê que tem muito sangue. E o resto não desapareceu. A gente começa a pensar no índio como parte de nós, porque você vê que o índio foi integrado à nossa sociedade. O índio não é só nome de rua. O índio está no nosso sangue. Quem faz hoje esse teste de DNA, por exemplo, vai ver que é difícil você achar um brasileiro que não tenha pelo menos uma pequena parcela de sangue índio. Isso também está no comportamento. Certas coisas que a gente não entende, por exemplo, o chefe índio, ele governa distribuindo presentes. Isso é normal, não é corrupção. Então, quando a gente começa a pensar por que a gente não se livra da corrupção, de certas práticas políticas, do compadrio, né, do agregado, um certo desprezo pelo trabalho, a dificuldade para fazer poupança, né? O índio não pensava em guardar dinheiro para amanhã ou fazer negócios, ele simplesmente vivia, tinha fome, pescava o peixe. E o brasileiro é muito assim. Então, a gente não vê em nós mesmos, né, aquilo que está presente do índio e de certos antepassados que ainda têm influência sobre nós. E você publicou A Conquista do Brasil, que é de 1500 a 1600, e A Criação do Brasil, agora está saindo, 1600 a 1700. Queria que você falasse um pouco mais desse seu olhar de jornalista que é diferente do historiador, por exemplo. O historiador, como acadêmico, ele leva muito em conta a academia, a tradição, a historiografia, o passado, aquilo que já foi dito sobre os assuntos. Eu acho que isso tem um sentido acadêmico, é válido, mas nós, jornalistas, estamos fazendo um retorno ao início. Porque muito dessa história do Brasil que nós conhecemos na escola foi construída no Império ou por historiadores que no passado tinham a possibilidade de ir à Torre do Tombo, e esses
historiadores é que construíram a nossa história com base em certos preconceitos que havia durante o Império ou mais recentemente no começo da República. Hoje, com a facilidade que a gente tem para pesquisar documentos, a gente consegue voltar com mais facilidade ao passado e estamos revendo essa história. Sem usar essa base histórica já criada por esses historiadores. Eu até levo eles em consideração, alguns deles têm um ponto de vista muito importante, interessante, mas eu acho que a volta ao documento original, vamos dizer assim, o reencontro com o que realmente aconteceu ali é que é o importante. E isso faz a gente mudar de ideia. Eu achava que conhecia alguma coisa de história do Brasil. Quando fui fazer a pesquisa, fiquei surpreso com as coisas que eu vi e comecei a ver o Brasil de um jeito completamente diferente. Que interessante. A história, às vezes, é muito considerada chata por alguns. Não quero aprender história porque é chato. É uma proposta sua nesses livros contar a história de um jeito gostoso de se conhecer, ou seja, numa linguagem fluida e de modo que você conheça esses personagens que viveram aventuras, que viraram espiões, que foram expulsos e voltaram e lutaram e mataram. Ou seja, tem essa vontade de transformar a história do Brasil, que tem um certo peso, numa história gostosa de se conhecer? A gente, para fazer um livro de história, a gente tem, eu acho, 2 desafios muito grandes. O primeiro é entender o contexto e poder mostrar o contexto. No caso da criação do Brasil, o que a gente mostra é que o Brasil passou de Portugal para a Espanha, de Espanha de volta para Portugal, teve uma invasão holandesa, e o que aconteceu é que os dominadores externos trocavam tanto que se criou aqui uma sociedade que começava a ser o Brasil, porque vinha gente de fora e as coisas no final acabavam não mudando. O Brasil criou uma certa imunidade contra a interferência externa. Então surge um certo sentimento de brasilidade e uma elite brasileira que se protegia, vamos dizer assim, de qualquer poder da vez. E eu acho que isso permanece até hoje. Nós temos uma elite sobrevivente, ela é capaz de se, vamos dizer assim, multiplicar e conservar o poder através de gerações. Entrando de esquerda ou direita no poder. Entrando de esquerda ou direita, diferentes regimes, seja império, seja república, democracia, eles estão ali. Eles desenvolveram, é como um vírus, eles desenvolveram essa capacidade de sobrevivência. Então, esse é o contexto. Ao mesmo tempo, quem faz a história são os indivíduos. E, às vezes, as histórias verdadeiras são mais incríveis que as ficcionais, você sabe muito bem. Com certeza. Então, eu acho que isso é o que mostra, né, a influência da ação, né, do indivíduo na história. As coisas agem ao mesmo tempo. Então, isso que dá, acho, né, esse interesse, contar a historinha, você entender, às vezes, uma ação de um único indivíduo é capaz de mudar a história. Muito legal. Nós fomos perguntar à historiadora e jornalista Ana Paula Goulart como as reportagens retratam o presente de sua época. Vamos ver. Bom, as reportagens históricas, elas são... Eu acho que é legal pensar que elas são um fenômeno mais amplo do que elas mesmas, né? Então, você tem vários tipos de produtos editoriais, vamos dizer assim, que tem essa característica de ser uma escrita voltada para o passado. Então, você tem desde essas reportagens, né, de jornalistas, reportagens sobre fatos históricos, mas você tem romances históricos mais ficcionais, você tem o mercado de biografias, autobiografias, relatos memorialísticos, que representam um nicho do mercado editorial hoje em franca ampliação, né? Assim, que está crescendo muito significativamente. O que espelha um desejo, né, do público por esses relatos do passado. Como isso abrange gêneros muito variados, eu acho que a gente tem reportagens que fazem isso das formas mais variadas também. Então, algumas delas trabalham com cuidado muito rigoroso com as fontes, com as informações e com as interpretações que se está se fazendo ali sobre aqueles fatos, processos, acontecimentos e personagens. Outros não tanto, né? Então, eu acho que o que se produz com esse tipo de narrativa pode ser tanto, às vezes, um relato que pode dar acesso
uma dimensão do passado importante, como às vezes se esgota em entretenimento banal, né? Você tem uma narrativa histórica que a gente lê e dali pouco fica, né, para os indivíduos e para a sociedade. Thales, você estava falando de coisas que surgem no passado e que continuam até hoje, né, na nossa sociedade, como o caso da elite brasileira. Que outras coisas você vê que têm origem justamente nesse momento do Brasil? Por exemplo, o jeitinho brasileiro, esse tipo de moral brasileira? O jeitinho brasileiro, a moral brasileira, uma certa maneira de lidar com as leis. A gente deixou para trás a verdade sobre alguns personagens importantes que são um pouco desconstruídos nesse livro. Por exemplo, Raposo Tavares era terrível. Os jesuítas escreviam a respeito das missões. Eles invadiam, queimavam as igrejas, matavam as pessoas que se refugiavam nas igrejas. Os índios eram aprisionados em campos de concentração com até 5.000 presos. Desses, chegavam menos de 20% em São Paulo. Do Paraguai até São Paulo eram 40 dias de caminhada. Quando alguém não aguentava a viagem, eles eram carregados por meio de gargalheiras e correntes de ferro, e eles cortavam a cabeça simplesmente daquele que estava cansado para não atrasar a coluna. E os padres seguiam atrás e narram o caminho de Assunção até São Paulo como se fosse uma trilha de mortos decapitados. Então, e narram com certo horror isso ou com naturalidade? Não, os padres com horror. Até a Inquisição, né, teria preso o Raposo Tavares, mas o governador do Sul, na época, chegou a um acordo. Disse assim: vocês ajudam a gente a combater os holandeses no Nordeste e a gente dá um indulto para vocês. E então eles embarcaram, os bandeirantes, o Raposo Tavares juntou um grupo para combater os holandeses no Nordeste, mas eles nunca chegaram a combater, porque eles não conseguiram descer do navio. O Maurício de Nassau fez uma guerra de guerrilha na frente do porto de Recife e foi levando os barcos portugueses mar acima até que eles se dispersaram no Caribe. Os bandeirantes que eram guerreiros de terra, né? Eles estavam acostumados a combater na mata, não no mar. Eles assistiram à guerra dos navios, foram desembarcados no Rio Grande do Norte e voltaram para São Paulo a pé, indultados, né? Porque oficialmente tinham participado da guerra. E eles eram... Como você vê, os acordos também já tinham naquela... Já se dava um jeitinho. Já sempre se dava um jeitinho. E eles não eram condenados. O Padre Vieira denunciava as barretadas, que eram as supostas barras de ouro que se entregavam ao Conselho Ultramarino, para subornar os oficiais e continuar fazendo as coisas que eles faziam. Muito, muito bom. Quero ouvir mais histórias já, porque chegou a hora do nosso intervalo. Antes, vamos à dica literária da Cátia Navarro. A gente volta já. Para entender o Brasil de hoje, é importante que a gente conheça o Brasil de ontem. Isso a gente pode fazer em vários livros, verdadeiras reportagens históricas, como é o caso, por exemplo, desse aqui, 1808, de Laurentino Gomes, um paranaense que já ganhou por 6 vezes o prêmio Jabuti, que já escreveu também em 1822, 1889, traçando o perfil dessa história brasileira. No caso desse livro, ele vai falar da corte, né, de Dom João VI e a chegada no Brasil. E há curiosidades. De 1810 em diante, o tom e o conteúdo dos anúncios mudam de forma radical. Em vez de casas, cavalos e escravos, passam a oferecer pianos, livros, tecidos de linho e uma infinidade de outras mercadorias importadas. É o Brasil diferente com a chegada da corte. É um Brasil que se torna diferente se a gente ler mais, se a gente conhecer mais a nossa história. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa sobre reportagem histórica com o escritor e jornalista Thales Guaraci. Antes de voltar ao papo, vamos ao quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Manda pra gente que a gente tem prazer de mostrar aqui. Olá pessoal, meu nome é Edemir Pascali, eu sou ativista cultural, escritor, editor e criador da revista digital Conexão Literatura e fã também de Edgar Allan Poe.
A revista digital Conexão Literatura foi criada em 2015. E por que eu criei a revista? Porque eu, como escritor, eu sentia assim, muita dificuldade em expor meu trabalho na mídia. Poucos assim abriam espaço, né? Então pensei, vou criar a revista, vou publicar meu próprio trabalho e dar espaço também aos escritores em início de carreira, aqueles um pouco mais conhecidos. Nós estamos bem presentes no Facebook, no Instagram e Twitter, principalmente no Facebook em nossa fanpage, que é Conexão Literatura. Nós divulgamos e publicamos diariamente releases, entrevistas, contos, resenhas em nosso site. Então ele está sempre atualizado, que é o www.revistaconexãoliteratura.com.br. Thales, falando da criação do Brasil, o livro é dividido em 5 partes, que você fala justamente desses vários Brasis, né? Tem o Brasil português, o espanhol, o holandês, o português e, no final, o Brasil brasileiro. Como é que foi essa escolha de dividir de 5 pontos de vista, digamos, 5 abordagens, esse Brasil? Eu achei que dava certo, né? Porque o importante é mostrar justamente isso, que o Brasil passou por vários domínios e no final ele sai mais brasileiro do que português, do que holandês, do que espanhol. E na família das pessoas, né, de todo mundo aqui no Brasil, você tem sempre uma ascendência, ou negra, ou índia, ou espanhola, ou portuguesa. E houve uma época em que essas coisas eram muito misturadas. Então, daí nasceu, eu acho, um pouco essa versatilidade do Brasil, essa identidade na multiplicidade, né? Mas eu também já ouvi que é um pouco ilusória essa ideia de que o brasileiro é uma mistura de todas as raças, de todos os povos, e por isso todos lidamos muito bem com o preconceito e não existe racismo no Brasil, quando na verdade a coisa não é muito por aí, né? Não, acho que o racismo existe e a criação do Brasil você entende o princípio do racismo, porque naquela época não havia uma nobreza brasileira. Então o nobre era quem? Era o português castiço, que vinha e entregava o seu nome para o filho. Então havia um patriarcalismo muito marcado. Como poucas mulheres vinham de Portugal, geralmente os portugueses se casavam com as índias e o sobrenome paterno era importante. Então a nobreza ou a elite nacional era aquela que teria supostamente o sangue puro europeu. E na verdade não havia mais essa pureza depois da segunda geração. E o Brasil, porém, conservou essa tradição de respeitar mais. E aqui a lei era a lei local, mas o brasileiro ainda é assim. Você aqui no Brasil não respeita muito a lei, mas se você está na Europa, você se comporta direitinho. Lá em Miami você respeita a lei, lá não pode sonegar, lá não pode fazer coisa feia. Aqui tudo é permitido. Ajudam a criar quase um imaginário daquele país, né? Exatamente. A ficção ajuda a criar um imaginário. Ajuda. E aqui a gente não tem tanto isso. Né? Aqui a gente não tem Nosso isso. imaginário é Jorge Amado, Machado de Assis, talvez. Dentro desse livro aqui você tem grandes personagens, o Raposo Tavares mesmo, o Fernão Dias Pais, você tem grandes personagens históricos. E a gente não aproveita, existe muito pouco disso. E eu tenho tentado fazer também isso ficcionalmente. Você fez o Anitta. O Anitta, que é a história da Anitta Garibaldi, que foi publicado pela Record, né? Que é um livro extraordinário pela personagem e o fato de ser mulher, né? Que são poucas heroínas desse porte no mundo. Você tem a Joana d'Arc e a Anitta Garibaldi, né? Que morreu lutando em nome da liberdade na Itália. É uma heroína que saiu do Brasil, também é heroína na Itália. E os italianos respeitam muito mais a Anitta como um personagem da história deles do que os brasileiros. Então, eu acho que falta um pouco esse trabalho. Eu escrevi também Filhos da Terra, que é um livro sobre a saga da imigração italiana no Brasil. Quer mostrar? Pode, à vontade. E aí, a gente, O Amor e Tempestade, a história da coluna Prestes, só que contada pelo ponto de vista de um soldado que vai atrás da coluna. É uma história de amor, tem um pouco de picardia também no romance. Aparecem personagens históricos, como o Marechal Rondon, até o Lampião. E nesses casos aqui, qual é a sua preocupação com o rigor histórico quando você vai fazer uma... Ou seja, quando você tem que escolher entre a dramaturgia e a correção histórica, assim, o que você escolhe? Tem gente que acha que o jornalismo e a ficção não combinam, mas os grandes autores, por exemplo, o Hemingway era jornalista, o Gabriel Garcia Marques era jornalista, as duas coisas se comunicam.
Eu acho que o jornalismo ajuda a ficção na medida que a gente tem uma preocupação com a veracidade dos fatos. Tudo aquilo que aparece de histórico, de lugar, são coisas verdadeiras. Você não vai achar nada nesses livros que contrarie a realidade. Será que o fato de muitos autores, historiadores, jornalistas escreverem sobre história estimula o fenômeno da fake history? Nós vamos conversar com a historiadora e jornalista Ana Paula Goulart sobre o assunto. Vamos ver. A gente está vivendo um momento muito complicado, assim, em relação, inclusive, às tais verdades que a gente estava falando antes. Se, por um lado, claro, todas as novas tecnologias, né, de comunicação, as redes sociais, elas permitiram, em certo sentido, a democratização do acesso à informação, indiscutível, né? O sujeito pode fazer os seus próprios percursos e ele mesmo produzir narrativas, produzir registros, né, sobre as experiências do mundo. Isso é indiscutível e acho que com isso se ganha muito. Por outro lado, essas tecnologias, elas colocam também, pelo excesso de informação, uma dificuldade de hierarquização dessas informações, né? Dificuldade de checar o nível de veracidade, credibilidade das informações. A gente é bombardeado por informações e muitas vezes a gente fica perdido em meio a essas informações para saber onde se ancorar nas informações certas, né? Isso faz que alguns tenham dito que a gente vive hoje uma era da pós-verdade, né? Porque você tem tanta informação que a verdade factual acaba perdendo valor e as pessoas se baseiam muito mais nas suas crenças, nos seus dogmas, ancorado muito mais em ideias do que em fatos, né? E a gente vê que às vezes isso acontece, isso é a base do tal do conceito de fake news que está tão em evidência, né? E que acaba rebatendo na própria noção de história também, né? Não teria como ser diferente. Então a gente vê hoje muitos acontecimentos históricos sendo questionados, verdades históricas, vamos dizer assim, né? Fatos em questão, como o próprio Holocausto, já não é uma novidade da agora, né? Já há muito tempo tinham os revisionistas, mas revisionando vários acontecimentos, como a própria ditadura militar, as torturas, etc. E eu acho que é muito complicado responder a isso. Eu acho que a gente tem poucos instrumentos ainda para isso. Como é que você enxerga o fato de que você agora, para escrever esses livros, você está pesquisando documentos históricos, mas também pesquisando notícias da época, jornais e tudo mais, só que agora a gente tem a fake news, né? Ou seja, usando para manipulação política e econômica, enfim, notícias falsas. Como é que vai ser o trabalho desse historiador do futuro para falar de hoje, tendo que separar esse joio do trigo, né? Eu acho que o nosso trabalho é justamente esse, é transformar a história numa fonte confiável. Por exemplo, o narrador do Brasil holandês é o Gaspar Barléu, que foi trazido pelo Maurício de Nassau para ser o cronista de tudo que aconteceu no governo dele. É dele, por exemplo, a frase que não existe pecado abaixo do Equador, que depois foi utilizada pelo Sérgio Buarque de Holanda e se interpretou mal. Essa frase foi deturpada ao longo do tempo. Parece que estamos justificando que a lei não vale aqui no Brasil, mas o Barléu dizia o contrário, na realidade. Porque o Nassau estava instaurando a ordem no Nordeste. Então, eu acho que essas más interpretações, né, estão sendo desfeitas agora. No Brasil, até os céus mentem, é isso mesmo? Essa frase é de um general que veio livrar Salvador dos holandeses. Ele estava aqui e conversou com o pessoal da Bahia, ficou um mês na Bahia organizando as coisas, lá em Salvador, viu que amanhecia o dia bonito e de tarde caía aquela tempestade de verão. Quando ele voltou para a Espanha, o rei Filipe II perguntou: Dom Fadrique, o que você achou do Brasil? Ele disse: no Brasil até os céus mentem. Você vê como eles já percebiam um pouco os nossos defeitos naquela época. Eu acho que a gente tem condição de ser mais verdadeiros hoje. E você fala de que a arte ajuda a criar esse imaginário, né, para a gente se conhecer,
Mas, ao mesmo tempo, me parece que o audiovisual também tem esse potencial. A literatura é forte nesse sentido, mas o audiovisual talvez acesse mais, né, o público. Você tem planos de transpor alguma das suas histórias para audiovisual, seja a de ficção, seja a parte não ficção? Olha, fazer o livro já dá um trabalhão, né? Você sabe. Mas eu tenho muita vontade de ver que essa série seja transformada. Eu acho que tem muitas histórias aqui dentro que se transformariam em grandes romances. E, na verdade, esse é um trabalho que é impossível de fazer uma pessoa só. Eu acho então, leiam os romances dele e depois vocês escrevam. Escrevam. É muito importante esse exercício de escrever e difundir essas ideias. E acho que essa é uma missão nossa, né? Claro. Da classe artística, do jornalista, do historiador e de todos os brasileiros. Muito bom. Thales, infelizmente chegou ao fim o nosso papo. Muito obrigado. Agora é assim? Agora é assim. Obrigado, espero que vocês tenham gostado também. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil.